Olá, seja bem-vindos à terceira videoaula do nosso treinamento de Google Classroom. É um momento importante, que a gente está precisando realmente trabalhar no modo home office, no modo EAD. Então vamos fazer um resuminho da primeira aula e da segunda aula. Vamos lá. Então, a primeira aula você veio aqui, acessou o Google, digitou o Google Classroom e acessou aqui o primeiro link. Lembra que você tem que estar logado na sua conta Gmail, na sua conta Google. Não vai aparecer para você nada aqui, tá? Porque você não criou nenhuma turma. Então, na primeira aula você aprendeu como criar uma turma, certo? A gente criou aqui a turma Licenciatura em Computação, US, certo? E a gente trabalhou duas atividades dentro dessa turma de Licenciatura em Computação. Aqui temos 0 alunos, porque esses alunos realmente não existem ainda, certo? Enquanto que você percebe que aqui eu tenho um aluno e aqui eu tenho 32 alunos. Normalmente nós vamos ter aqui os nossos 47, 48 alunos em cada turma, todo mundo logado aqui em cada uma das turmas, tá bom? Vamos continuar. Então vou clicar aqui nessa turma teste, que é a turma Licenciatura em Computação da UES, onde nós criamos aqui duas atividades, E sugerimos aqui um tópico que está levando o nome aqui da disciplina, Então, mais uma vez em atividades, vamos clicar em criar. Nós já criamos aqui uma atividade comum, uma atividade material. Vamos agora criar uma atividade com teste, ok? Uma atividade que você vai querer, por exemplo, avaliar. Então, vou chamar aqui teste de biologia. Vou colocar algumas instruções, por exemplo, qualquer informação que seja interessante, aí o que eu vou colocar aqui geralmente não vai fazer sentido, certo? Mas você vai colocar um texto lá que venha ajudar o aluno a entender o que ele tem que fazer, certo? Então, responda o teste a seguir, qualquer coisa, tá? Não vamos criar algo bonito agora não, porque é impossível, isso aqui é um treinamento, a ideia é que a videoaula seja curta, tá? Então aqui, eu tenho um teste em branco, eu vou clicar e eu vou lá para o Google Formulários. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Para quem já conhece, para quem já cria a prova na escola, eu já uso, muito professor já usa, então fica fácil. Então vou clicar. E aqui no Google Formulários eu tenho várias configurações, várias opções, Então eu não vou entrar aqui nesse método, certo? Eu vou apenas fazer um exemplo de como é que você cria um teste para o seu aluno, ou seja, um exercício aí avaliativo, tá? Então você vai colocar aqui um nome, vou colocar aqui mais uma vez, parcial de biologia, ou simplesmente um exercício. Coloca uma descrição, se você quiser, responda todas as perguntas, certo? Você pode colocar um texto aí mais bem elaborado. E aqui você vai colocar as questões, certo? Aqui eu não vou falar de biologia porque não é meu ramo, Eu estou só fazendo um exemplo qualquer aqui. Então, vou falar aqui, por exemplo, de informática, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, por exemplo, uma questão. A sigla CPU significa uma coisa bem simples, tá? Claro que a pergunta lá vai ser bem mais complexa. E aqui eu vou escolher o tipo, certo? Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo. Eu tenho uma série de opções que eu vou trabalhar. No comum você vai trabalhar com múltipla escolha, então já deixa aí. Então eu vou colocar aqui a sigla CPU significa unidade central de processamento, certo? Meu teclado tá horrível, tá, gente? Mas não se preocupa não que vai dar certo. Pronto. Aqui, teoricamente, é a resposta correta, certo? Aqui você consegue colocar mais opções, 2, 3, quantas você quiser. Aqui eu vou copiar e colar para ser mais rápido, E vou só colocar outra coisa aqui.
que não vai fazer sentido, certo? Posso adicionar a seção quantas quiser. Central de... Vou colocar aqui qualquer coisa que não faça sentido com a resposta, tá? Vou criando aqui minha prova bonitinho. Pronto. Perfeito. Então vamos lá. Aqui eu posso selecionar o item que eu quiser e aqui eu tenho a opção chave resposta, onde eu vou dizer aqui, por exemplo, quanto vale essa questão, se eu desejar, certo? E qual é, por exemplo, o item correto, né? Então eu vou dizer aqui que o item correto é, a sigla CPU significa unidade central de processamento ou central de processamento unitário, se tivesse aí em inglês, certo? Concluído. Pronto, digo se essa questão é obrigatória, geralmente vai ser obrigatório, né? Certo? Tudo bonitinho. Esses itens aqui você pode excluir, né? Eu criei aqui até o item 1, 2, 3, 4, poderia criar o item 5, né? O ABCDE, certo? E aqui já estou dizendo qual é o item correto para que ele já corrija automaticamente. Então o Google já vai corrigir para você. Então, chegando aqui, o que eu faço? Eu copio tudo isso, ó, aqui no botãozinho embaixo, e já vou, ó, primeira questão, já vou para a segunda questão. Tudo bem que eu não coloquei questão 1, mas eu posso vir muito bem aqui e fazer isso, ó, um pontinho ou um tracinho para dizer que essa é a primeira questão, certo? Ou se você quiser colocar a palavra e questão, né? Primeira questão, ponto, tranquilo, você pode fazer à vontade, tá? E aqui você iria partir aqui para a segunda questão. Defina a função da fonte do computador. Claro que você vai colocar um texto grande, bonito, e você iria responder aqui, né? Converter energia alternada em energia contínua, certo? Então, só um exemplo. E aí, de novo, eu vou deixar aqui como sendo esse o item certo. Se não, você pode selecionar o item, clicar aqui e definir qual é o item correto, certo? Mas vamos deixar aqui no primeiro mais uma vez. E aqui eu vou dizer que isso aqui é a segunda questão, certo? Pronto. Eu quero colocar uma imagem, né? Tem muita prova que vai requerer imagem. Posso colocar uma imagem aqui? Pode, sem problema. Você pode, no botãozinho aqui, ó, adicionar uma imagem, né? Uma imagem que vai ter referência aí à questão, tá? Que a pessoa vai ter que responder a questão através daquela imagem, sem problema, tá? Posso adicionar um vídeo? Sim. Como é web, você pode adicionar um vídeo, certo? Um título de descrição? Sim. Importar perguntas que você já tem? Sim, tá? Então, adicionar mais pergunta é o mesmo que copiar aqui embaixo, né, e fazer isso. Tá? Outra questão é adicionar uma seção. Dessa forma, a prova vai ficar, cada tela do computador vai ser uma pergunta. Então, ele responde a primeira pergunta, avança para a próxima página, outra pergunta e assim sucessivamente. Geralmente eu não gosto desse estilo, eu já coloco uma questão embaixo da outra e vou colocando aqui até chegar em 10 questões ou em 20 questões. Ok? E aqui dá para fazer várias outras configurações. Se eu fizer assim, já está funcionando, tá? Claro que você vai fazer aí 10 questões e não 2 questões, como nesse exemplo. Que eu vou ter as respostas quando eles responderem, né? Os alunos responderem, já vou ter aqui uma opção de criar uma planilha com essas notas, já devidamente corrigidas. Então, lembrando que você não vai perder tempo em corrigindo o próprio, porque o próprio sistema já corrige para você, tá? E aqui eu vou ter várias outras configurações que você pode solicitar ou não. Do tipo, solicitar que o aluno logue com o e-mail dele, certo? Limitar uma resposta, né? Fazer login, certo? Então, é uma série de configurações que você pode já deixar marcado ou não, certo? Aqui você está, liberar a nota imediatamente após o envio. Então, se você quiser que assim que o aluno terminar a prova e enviar, ele já veja o resultado, deixa marcado. Se não, você pode clicar posteriormente. Então, aqui, assim que ele responder a prova, ele já tem a nota dele. Não vai nem te perguntar qual foi a nota, porque ele já tem a nota dele. O que foi enviado para você é o mesmo que ele vai estar visualizando, certo? As pessoas que respondem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Então, você pode marcar ou não essa opção e salvar, tá? Então, perceba que são várias configurações, né,
que você pode fazer com a sua provinha, mas se você não fizer nenhuma, também funciona, certo? Mostrar a barra de progresso, você pode habilitar, embaralhar a ordem das perguntas, isso é fundamental, tá? Porque aí se tiver, teoricamente cada um está fazendo na sua casa, mas vai que tem ali coleguinhas fazendo a prova próximo um do outro, né, em computadores, então é importante embaralhar as perguntas, né, a ordem das perguntas, e você salva isso aqui, tá? Então isso aqui já está feito, tá? A atividade tá criada, tá? Se você quiser enviar aqui, ó, é só enviar por e-mail, enviar para o coordenador, para ele dar uma olhadinha, o que você quiser, tá? Mas em si já está ok. Se você quiser se visualizar, é só clicar nesse olhinho aqui para você ver como é que o aluno vai ver essa prova, tá? Então aqui o aluno vai visualizar da seguinte forma, né? Ó, uma questão abaixo da outra, tudo bonitinho, e aqui ele iria responder, né, essa provinha e iria clicar em enviar, simples assim. E aqui ele já pode, se você configurou ou não, ver a pontuação dele de imediato ou não. Então ele respondeu corretamente, então ele acertou as duas questões. Como eu não coloquei pontuação para as questões, está zero, mas se você dissesse, cada questão vale 5, então aqui teria 10 pontos. Ok? Então, beleza, aqui você criou a questão, tá? Já criou o quiz aqui numa boa, tá? Então, clica aqui em criar atividade, tá? E agora você criou uma atividade como teste, tá? Você criou uma atividade teste que os alunos vão poder fazer, tá? Então, quando ele clicar, ele vai lá para o formulário, ó, bonitinho, né? E vão poder fazer essa atividade teste sem nenhum problema, certo? Então aqui eu consigo ver a atividade, aqui eu vou conseguir ver os alunos, você já vai conseguir ver isso na próxima aula, né, que eles vão aparecer aqui, os alunos, e você já consegue, inclusive, dar uma nota para cada um desses alunos, tá bom? Claro que aqui vai corrigir automático, mas vai ter atividade que não vai ter correção automática, certo? Então só para lembrar aí que é muita informação, né? Ok? Então, daria para fazer outras configurações aqui, tá? Do tipo personalizar tema, mudar as cores, né? Para a cor que você quiser, né? Para deixar diferente para o aluno. Isso aqui é simples assim, tá? Então, nessa videoaula você aprendeu, vou fechar aqui para você ver, você aprendeu como criar uma atividade, né, do tipo teste, né? Ela já está aqui, ó. José Jackson Seu postou uma nova atividade, teste de biologia. Então, se você clicar, você já vai ter acesso aqui à atividade que você clicou, né? E vai ver depois quem respondeu, quem não respondeu e as pontuações, certo? Então, para não ficar um vídeo aula longo, a gente vai parar mais uma vez e a gente continua na próxima videoaula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.